Boa noite, eu vou ler um trecho do livro Espírito de Shelley. Reergue-te. A dor te surpreendeu em plena marcha, ameaçando tuas expectativas de felicidade no mundo, natural te sintas fragilizado. Entretanto, passado o impacto do inesperado, tenta recompor-te emocionalmente. Faze da fé de Deus o combustível para manter acesa a chama da esperança e segue adiante. Recorde que ninguém está sozinho. Amigos devotados te acompanham do além, inspirando-te bom ânimo. Nesse exato momento, milhões de células trabalham em teu proveito, realimentando tuas energias vitais. Teus pensamentos, assim como teus sentimentos, refletem diretamente teu estado geral. Assim, reergue-te e retoma a caminhada. Descobrirás que és mais forte, tanto mais difícil a caminhada. Hoje é possível que enfrentes a noite da provação inesperada. Não te esqueças, porém, de que nada conseguirá impedir o surgimento de um novo amanhecer. Uma boa palestra a todos. Que assim seja.
Uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, encarnados e desencarnados aqui presentes. É muito bom ver essa casa com essa paz, com esse silêncio, para que possamos fazer a nossa reflexão da noite, aonde vamos convidar a todos os irmãos para se interiorizarem nesse momento e podermos entrar em sintonia com o alto. Deus Pai de amor e bondade, que nos destes como presente teu Filho amado Jesus, nosso irmão maior, te rogamos a bênção para que tu fique conosco nesse momento e que nosso irmão amado, junto com os benfeitores espirituais aqui presentes, possam estar ao nosso lado, permitindo que possamos deixar lá fora nesse momento todas as nossas dores, as nossas mágoas, deixar lá fora tudo que faz parte do mundo físico, do mundo da matéria, e que nesse momento possamos nos interiorizar, elevar o nosso pensamento e o nosso coração a Jesus, o meigo nazareno com a sua simplicidade e a sua serenidade, poder sentir esse abraço de irmão maior, rogando a Ele que fique conosco nesses breves momentos que aqui estaremos juntos, e que assim, na noite de hoje, possamos estar certos de que o grande amigo Jesus está junto de nós. Com essa rogativa, com os nossos corações serenos, através dessa sintonia, desta música, possamos abrir a nossa mente, os nossos ouvidos de ouvir, que podemos abrir os nossos olhos para enxergar o conhecimento que aqui viemos buscar e rogar a presença desses benfeitores espirituais. Muito obrigado, irmão Jesus, certos de que estarás conosco nesse momento. Nós te pedimos a ti e aos benfeitores amados, ao mentor espiritual desta casa, o irmão Francisco de Assis, pedimos a permissão para abrir os trabalhos dessa noite, a nossa exposição doutrinária, dizendo: muito obrigado, Senhor, por esse momento, e que assim seja. E hoje teremos como palestrante a nossa irmã trabalhadora Leonete Machado, do Centro Espírita Consolador Prometido, que irá trazer para nós a sua palavra, a palavra do Cristo. Que Jesus te abençoe, seja muito bem-vindo. Boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui novamente com os irmãos, para podermos refletir um pouco acerca do Evangelho de Jesus, à luz dessa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo. Nós vamos hoje fazer mais uma conversa, para focarmos mais na questão da prece, como algo, não como muitos de nós comentamos no nosso dia a dia,
Todos nós sabemos fazer uma prece, como que devemos fazer essa prece. Algumas preces são mais ouvidas que outras, do que tudo isso depende. E num primeiro momento, quando nós falamos dessa questão de prece, de conexão com o Pai, nós lembramos daquela passagem da Madre Teresa de Calcutá, que num determinado momento um jornalista perguntou a ela: Madre, quando a senhora ora, o que a senhora fala para Deus? E ela diz: eu não falo nada. Aí ele ficou assim meio cabreiro, né? Mas o que é que ele responde para a senhora? Ele também não responde nada. Então a gente fica assim, que tipo de prece é essa? Aí é justamente a prece que Jesus falava, né? Entra no teu quarto íntimo, fecha a porta, né? Para não te desvincular das questões exteriores, dos problemas de fora, e onde acontece realmente a comunhão com o Pai Celestial. E quando nós pensamos eu procurando algo sobre aprofundar esse assunto, porque a comunhão com Deus é algo que nos escapa um pouco, porque precisamos, para termos essa comunhão, de um momento íntimo, de pararmos, fazermos uma pausa, podermos gerenciar as questões exteriores e ficar realmente só nós e Deus. E quando eu fui buscar algo de mais sólido, porque nós temos muito uma ideia, bendito daquele irmão que consegue realmente já fazer isso, entrar nessa conexão com o Pai, buscar o seu íntimo, as suas dificuldades, sondar, né? E através dos pensamentos e dos sentimentos que ali estarão envolvidos, ele conseguir trazer à tona as causas da sua aflição, as raízes das suas angústias. E muito interessante que, procurando nesse livro Boa Nova, de Francisco Cândido de Xavier, muito conhecido por nós espíritas, de Humberto de Campos, do irmão X, tínhamos ali no capítulo 19 justamente a comunhão com Deus. E o que fala esse capítulo? O capítulo anterior, no capítulo 18, ele falava sobre a oração dominical. É quando as perguntas ali de Pedro, né, de Simão Pedro para Deus, como orar, né, ele queria saber como que seria essa relação com o Pai, e por mais que Jesus explicasse, ele também não conseguia ainda assimilar tudo aquilo ali. Então é quando Jesus, que ele pediu, então ensina-nos a orar, os apóstolos pediram, e onde Jesus nos ensinou essa bela oração, né, a oração do Pai Nosso. E no outro capítulo se refere mais a João, porque João, o discípulo amado que nós conhecemos, né, como discípulo amado, tinha em média 17, 18 anos na época. E ele queria entender melhor. Só que assim, naquela época, como nós vamos dizer, para eles era muito difícil assimilar esse Deus bondoso, Deus amigo, Deus Pai, porque eles estavam acostumados com aquele Deus lá anterior de Moisés, que era um Deus vingativo, um Deus que punia, né? Um Deus a quem eles deviam o tempo todo, que estava como se tivesse um olhar, né, sobre eles, e que não poderíamos sair do caminho reto, a ponto de, né, segundo a Bíblia, ser disseminado a questão de 1000 homens, né, por questões ali da época, e dizendo que foi a mando de Deus. Então eles não conseguiam assimilar e entender esse Deus bondoso, que eles chamam de paizinho, né? E então ele pergunta muito para Jesus como encontrar então esse Deus. Jesus ali começa a fazer toda uma analogia, num primeiro momento, para explicar a lealdade nossa com Deus. Ele nos pede para
olharmos a natureza, porque tudo na natureza é perfeito, tudo na natureza é belo. Então ele fala, o sol, porque eu estou cansado, não quero mais ficar iluminando as trevas, eu não vou aparecer no outro dia. Então Jesus vai fazendo essa analogia. A chuva hoje não vai querer cair, amanhã também não, vou ficar um ano sem molhar a terra, para que a gente perceba que nós temos essa natureza, né, que é fiel. E para que João, como ele era simples naquela maioria, o único dos discípulos que sabia realmente, que era mais letrado, sabia escrever, era Levi. Então os outros ainda eram analfabetos, eles tinham muita dificuldade de entender e de assimilar os conhecimentos, os ensinamentos de Jesus. Então, depois de Jesus tentar mais uma vez fazer as explicações, dizendo que esse reino estava dentro de nós, e como diz Haroldo Dutra Dias, nós temos um DNA de Deus dentro de nós, é a nossa centelha como filhos do Criador. E como fazer para acessarmos essa centelha divina dentro de nós? Era o que ele queria saber. E por mais que Jesus explicasse dessa comunhão nossa íntima, ele não conseguia entender. Então no final, mais ou menos ali no final do capítulo, assim, ele diz bem assim, deixa eu dizer com as próprias palavras do mestre, confessor respeitoso, vossas elucidações abrem uma estrada nova para a minha alma. Contudo, eu vos peço com a afeição da minha sinceridade. Me ensineis na primeira oportunidade como deverei entender que Deus está igualmente em nós. Então a gente vê que depois de 3 explicações que Jesus, através de parábolas, foi tentando explicar, aquele discípulo ali ainda não tinha compreendido ainda. E eu nesse momento, quando eu li, eu parei e pensei assim, mas nós também, depois de tanto tempo, eles ali estavam recém conhecendo o Evangelho de Jesus, era tudo novidade para eles. E nós, há mais de 2000 anos, nós nos perguntarmos hoje em dia, nós conhecemos, ou melhor, conhecemos às vezes muitas coisas dos seus ensinamentos, mas e para praticar? Conseguimos praticar? Conseguimos seguir os seus passos? Então nós vemos assim que parece assim que pouca coisa mudou, né? Daí o Jesus, fixando o olhar translúcido, deixando perceber que não poderia ser mais explícito com os recursos das palavras. Então ele disse o seguinte, eu te prometo. Então o que é que João queria na realidade? Mestre, na primeira oportunidade que tiver, dentro de uma nova condição, uma nova situação, você me explica isso de novo, porque eu ainda não consegui compreender. Como a gente diria hoje em dia, não caiu a ficha ainda. Então, daí depois Jesus narra que, né, quando ele estava com João, eles estavam fazendo essas peregrinações nas casas de orações, de preces, e eles tinham se afastado de Cafarnaum, lá da casa do Pedro, então estavam só os dois, eles estavam caminhando para Jericó. E eles começaram a perceber em seu entorno que tudo era muito árido ali. Não existia, as árvores eram retorcidas, não tinha folhas verdes, era um sol causticante, muito quente. E mesmo assim eles tentavam admirar, de alguma maneira, extrair dali algo de belo. Num determinado momento, eles visualizam uma casinha simples e um trabalhador à beira da estrada cavando, diz que ele tinha braços fortes, mas o suor assim caía em bicas, né? Uma região daquela inóspita e muito quente, mas ele com muita vontade de cavar aquele buraco. Aí Jesus deu uma desculpa, né, para João, dizendo, não, vamos parar um pouco aqui, né, tomar uma aguinha, dar uma descansadinha. E ele perguntou para aquele lavrador, amigo, o que fazes? E ele disse, estou procurando água.
Aí ele diz assim, mas nessas paragens está difícil assim de água? Assim, é só com a graça de Deus ultimamente para obtermos chuva. Então daí aquele homem ficou ali cavando com aquela vontade toda, né, de encontrar água. Ele já tinha procurado em vários outros locais e não encontrava. Então Jesus se afastou um pouquinho com João e disse, João, aqui nós temos algo assim que parece muito singelo, né? Uma situação muito pálida, mas que está cheio de sinais, está cheio para que nós possamos tirar daí um ensinamento. Então ele queria aproveitar naquele momento para extrair daquele ensejo o ensinamento que João tanto buscava. Então ele diz o seguinte, desculpem, vou ler na íntegra porque com as palavras de Humberto de Campos é outra coisa, né? Então ele diz assim, este quadro da natureza é bastante singelo, porém é de uma simplicidade que encontramos, é na simplicidade que encontramos os símbolos mais puros. Observa, João, que este homem compreende que sem a chuva não haveria os mananciais da terra, mas não para em seu esforço, procurando o reservatório que a providência divina armazenou no subsolo. Então ele já está dizendo ali, olha, ele sabe que a providência divina, que ele já encontrou outras vezes aquele manancial ali, mas ele já procurou em vários outros lugares, ele não achou, ele poderia ter desistido, mas ele continua na busca desse manancial. A imagem é pálida, todavia chega para compreenderes como Deus reside também em nós. Aí ele vai fazer a analogia. Dentro do símbolo, temos de entender a chuva como a misericórdia, sem a qual nada possuiríamos. Essa paisagem deserta de Jericó pode representar a alma humana. Então ele já está fazendo uma comparação daquela paisagem, né, estéril, daquela paisagem árida, com a alma nossa, do ser humano hoje em dia, né? O quanto que nós temos, né, de aflições, o quanto que nós temos de ansiedades, de angústias, de busca até apenas às vezes mais pela subsistência, com dificuldade para acessar o Pai, justamente porque estamos envolvidos mais nas coisas materiais do que nas coisas de Deus. Então ele diz assim, ó, este trabalhador simboliza o cristão ativo, cavando junto dos caminhos áridos, muitas vezes com sacrifício, suor e lágrimas, para encontrar a luz divina em seu coração. Aí nós chegamos realmente lá no momento da comunhão com Deus, de o que nós estamos buscando dentro de nós. Então, quando muitas vezes nós passamos por dificuldades, temos problemas, sofremos com doenças, com problemas mil da nossa sociedade hoje em dia, com dificuldade familiar, e não paramos para buscar muitas vezes a causa dessa aflição. Estamos com um problema que não sabemos, não podemos resolver, mas Jesus está dizendo aqui, ó, que cavando junto do caminho árido, muitas vezes com sacrifício, suor e lágrimas, encontraremos a luz divina dentro de nós. Então é este momento, enquanto o lavrador estava ali para pegar a água, aquela água que simbolizava, né, a misericórdia divina, e nós buscando em nossos corações também esse santuário divino dentro de nós. E a água, ele diz assim, é o símbolo mais perfeito da essência de Deus, porque a água tanto está, né, uma chuva que vem do próprio Pai, quanto como está aqui na terra. Então, muitas vezes, nós nos privamos
de entendermos e de acessarmos o que está acontecendo conosco. Porque se nós conseguirmos realmente pararmos, fazermos essa pausa, avaliarmos as raízes do nosso coração, dos nossos sentimentos, dos nossos conflitos, então nós entenderemos que através de uma revolta, através da raiva, causada por algo que no momento nos escapa, mas se nós pararmos e realmente fizermos uma avaliação da nossa vida, em silêncio, em comunhão com o Pai, em conversa íntima, que essa conversa pode ser apenas através do pensamento, eu posso estar falando também, pedindo o auxílio, pedindo as luzes necessárias para que eu entenda esse meu conflito. E é muito interessante porque eu assisti um vídeo já faz um tempinho, não sei se algum irmão ouviu falar sobre o John Sarno. John Sarno é um médico fisiologista americano, mora em Nova York. E ele tem, porque nós dizemos assim, quando a gente fala assim, é problemas emocionais, são problemas íntimos que nós trazemos dentro de nós, mas muitos dizem assim, isso aí não existe. Se nós ficamos doentes, se nós temos um problema, foi porque nós causamos. Se nós estamos doentes, é porque algo realmente aconteceu, ou temos uma predisposição para determinadas dificuldades, determinadas doenças. Então, muitos não aceitam. E esse médico, ele constatou através de pesquisas, e ele diz o seguinte, para essa questão de somatização, que a gente fala de o emocional, né? Então, nós temos uma dificuldade emocional no primeiro momento, porque nós recebemos uma informação no nosso perispírito. Nós temos uma informação ali que muitas vezes nós temos a nossa consciência, né? Onde está escrita a lei divina, está na nossa consciência, nós temos uma informação ali. E nós ficamos apenas voltados a tratar aquele mal do momento, aquela dificuldades mil, né, que possamos ter de ordem psíquica, de ordem espiritual, de ordem física. Então, nós no Espiritismo nós dizemos que sim, que a nossa questão emocional, né, está no espírito. Nós trazemos todos os sentimentos, todas as dificuldades, primeiramente o espírito que sente. Aí o que acontece depois? Aí nós vamos recebendo intuições. Quando nós vamos fazer as nossas preces, nós recebemos intuições. Durante o nosso dia, nós recebemos inspiração, intuição dos nossos anjos de guarda, e muitas vezes nós não paramos, não damos atenção. Às vezes achamos que foi algo nosso, da nossa cabeça, e nós vamos recebendo. E nós vamos sofrendo outras coisas menores, até que se instala o problema, a dificuldade realmente, ou de ordem mental, física ou psíquica. Então, é interessante que a medicina, hoje em dia, tem muitos médicos que acreditam realmente nessa questão. Então, ele diz que assim, o nosso cérebro funciona assim, nós estamos com uma dificuldade que nós estamos sabendo lidar, nós estamos buscando onde é menos provável de encontrarmos a solução para as nossas dificuldades. Porque se não buscarmos a causa, ficarmos apenas tratando os efeitos das nossas aflições e não chegarmos à causa, às vezes até melhora com um tratamento, uma medicação, mas depois volta. Por que Jesus dizia assim quando Jesus curava, quando Jesus cuidava de alguém? Vá em paz, a tua fé te curou, e não peques mais, para que não te aconteça algo pior. A sabedoria já vinha de Jesus. O que é que ele quer dizer com isso? Que a causa das nossas aflições estava no pecado, entre aspas, que nós estávamos cometendo. Então, se nós somos curados daquela enfermidade, daquela nossa dificuldade, seja ela qual for, mas não temos uma mudança de conduta,
volta depois. Então, John Sarno dizia: o nosso cérebro não está programado para receber esses tipos de emoções e de sentimentos. Ele não sabe o que fazer com isso, ele lida mais com coisas concretas. Então, quando ele recebe esse sentimento, essa carga nossa, quando nós estamos nos sentindo mesmo em ansiedade extrema, em angústias, e com depressão, com problema físico, o que é que ele faz? Ele lança para o nosso organismo, e o que é que vai acontecer? Se nós não dermos atenção aos sinais, não buscarmos, né, como diz um amigo ali que deu uma palestra outro dia, quando vem a dificuldade, nós chamamos o bombeiro, chamamos o SAMU, chamamos, telefonamos para todo mundo. Aí no fim, quando vemos que não dá nada certo, aí nós chamamos Deus, aí nós ligamos para Deus. Então nós evitamos de cuidar dessa nossa parte íntima através da prece, através da oração, de darmos mais valor à prece, de termos esse momento de orarmos por nós, se precisamos de orar pelos nossos familiares, e orar por aqueles irmãos que estão longe através das irradiações. O Espiritismo nos faculta, ele nos explica como que acontece, como que é a mecânica de essa prece. Estou fazendo aqui, nós temos agora um grupo de prece ali no Consolador, nas terças à tarde, de irradiação, e nós recebemos pedidos de Teresina, Piauí, de irmãs nossas aqui que têm conhecidos lá. Recebemos pedido do Rio de Janeiro, lá do Meia, de Tijucas. Então a gente disse: mas é fácil orar aqui, né? Estamos fazendo imposição de mãos através do passe aqui para um familiar, para um conhecido daqui. Mas nós temos condições. Então o Espiritismo explica que nós estamos cercados de fluidos benéficos. Esses fluidos vitais, eles agem. Tem alguns médiuns ostensivos que conseguem até visualizar. Então, o que é que acontece? Nós estamos no nosso planeta, mergulhados na atmosfera. E esse fluido cósmico universal é a nível, não é circunscrito à atmosfera, é a nível de universo. Então, nós pensamos, já nos conectamos. E quando nós temos o sentimento íntimo da vontade, do amor, e oramos todos juntos, a uma voz em uníssono, não tem como essa prece não chegar. E a espiritualidade amiga vai junto, para auxiliar aquele irmão. Então, retornando ali àquela questão, nós temos mecanismos de auxílio. Quando nós entramos aqui no Centro Espírita, as pessoas colocam lá, né, os pedidos de prece. Nós temos agora uma caixinha lá que colocam pedidos de prece, e a gente procura para não ficar muitos pedidos, porque daqui a pouco a gente já tem um caderno com muitos nomes, aí colocamos as fichas para tentar explicar o seguinte, que desde o momento que se chega no Centro Espírita, você já está sendo atendido pela espiritualidade. No primeiro momento, a espiritualidade, os irmãos, amigos já estão em nosso entorno, mas daí nós precisamos o quê? Estarmos receptivos, porque se não estivermos receptivos, eles estão ali visualizando, tentando auxiliar, cessando, né, o nosso psiquismo, mas nós estamos com a mente em outro lugar, preocupados com outras coisas, aí não receberemos o auxílio. Nós vamos para o passe, para receber também ali as bênçãos, mas chegando ali também, nós ou não acreditamos muito, pessoas às vezes que estão começando a vir, ou estamos ali preocupados com outras coisas, outras dificuldades na cabeça. O irmão está ali para doar passe, o passe está sendo dado. Agora, se o irmão não está receptivo, ele não vai receber, mas aquelas energias revitalizantes não se perdem. Então, a espiritualidade utiliza para beneficiar outras pessoas e outros irmãos. E algo muito interessante também que eu estou compartilhando com os irmãos, algo que nós como espíritas, nós lemos às vezes muito
nós nos instruímos, mas tem coisas que às vezes, através de um estudo mais aprofundado, nós descobrimos novidades, né? Novas formas de se pensar a questão da prece. Porque agora nós colocamos, por exemplo, ali na nossa coisa de prece, as caixinhas, uma caixinha com as fichinhas de prece, e ali diz assim: pense bem, com muito amor. A pessoa está pedindo, né? Vai colocar o nome da pessoa por quem ela quer, né, pedir prece. Então diz ali: pense bem antes, né, de você, enquanto você está escrevendo, com todo amor, com toda devoção do teu coração, o que você está pedindo para essa pessoa. E por que isso? Porque a espiritualidade, ela tem, nós temos nossos aparelhos aqui tecnológicos, imagina a espiritualidade, o que é que eles não têm? Eles têm um aparelho que eles colocam em cima, e através, que a gente chama de endereço psíquico, eles conseguem detectar o irmão que está ali. Então nós precisamos no primeiro momento botar um endereço, se nós não conhecemos aquele irmão. Porque muitas vezes a gente pede prece, né? Botamos um monte de nome. Nós não paramos para pensar que a espiritualidade tem milhares de irmãos para socorrer. Então como que aquela quantidade de nomes sem endereço, sem uma vibração, sem um endereço, né? Porque se eu conheço essa pessoa, estou aqui, eu conheço o Luiz, eu vou fazer uma prece por ele, através do meu psiquismo, a espiritualidade acessa. Se eu não conheço, eu preciso, então essa é a dificuldade de fazer as pessoas entenderem que necessita, sim, do endereço completo, de número de casa, de apartamento, porque tudo que nós pudermos fazer para auxiliar o trabalho da espiritualidade dos amigos benfeitores que tanto se devotam por nós, deve ser feito. E também, muitas vezes, nós, eu ver se eu acessava aqui, eu acho aqui. Eu queria achar essa parte aqui da oração, aqui, ó. Nós temos aqui o que João disse em 15:7, Jesus fala o seguinte: se estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, tudo que pedirdes sereis atendidos. Tudo que pedirdes sereis atendidos. Então, quando nós fazemos a nossa prece, que é essa prece, essa de coração, ou que entremos no nosso quarto íntimo, né? No nosso cômodo íntimo, para realmente conversarmos, como deu a passagem aqui de João, aqui do texto, para encontrarmos lá dentro das nossas dificuldades que Deus está ouvindo. Nós temos que ter essa conexão, esse entendimento de que Deus está realmente ali, mas precisamos acreditar muito nisso. Diz que por enquanto nós não temos ainda essa condição de tudo que pedirmos sermos aceitos. Então por isso que Jesus diz: sempre que estiveres em mim, né? E as minhas palavras estiverem em vós, quando chegar nesse estágio, tudo o que pedirdes sereis atendidos. E Emmanuel, no livro, ele faz um comentário que ele diz assim: nós passamos a enxergar de mais alto, e aquele mal que parecia um mal, que às vezes nós estamos ali com aquela dificuldade, lutando com aquela dificuldade, quando nós começamos a enxergar do mais alto, né, como dizia Paulo, já não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive em mim. Nos cristianizarmos, trazermos o Cristo para dentro de nós. E ele diz mais, ele diz assim, ó: enxergando do mais alto aquilo que era um mal, o mal que parecia ser mal se reverte em benefício para o meu reajustamento com a lei de Deus e comigo mesmo.
Porque nós todos queremos ser curados. Nós queremos ter um corpo, né, em condições para executarmos, para realizarmos tudo que nós sonhamos e almejamos. Mas Jesus já dizia: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Porque muitas vezes nós vamos orar, nós não vamos receber a cura. Nós vamos orar, nós vamos receber um lenitivo, um alívio das nossas aflições. Nós vamos orar e nós vamos, em outro momento, acharmos que estamos numa condição de cura. Mas o que está envolvido? Por que Deus, nem Jesus conseguia curar todo mundo? O que está envolvido ali? Aí nós temos as nossas condições por questões passadas, né? Por traumas que trazemos já lá de outras vidas, por algo que fizemos que prejudicou um outro irmão. Está escrito lá na nossa programação quando reencarnamos. Então nós temos que ter entendimento disso. Por isso que ele diz, que ele diz ali, que é assim, ó, deixa eu ver onde é que está aqui. Pela oração a criatura dirige-se mais intensamente ao Criador, procurando apoio e bênção, e através da ação o Criador se faz mais presente na criatura, agindo nela, com ela e em favor dela. Então, orar nesse sentido, oração, é orar e ação. Então, quando nós entendemos tudo isso e começamos a buscar essa mudança dentro de nós, a não nos revoltarmos mais, mas entendermos dessas dificuldades, então nós vamos atingir outros patamares na nossa vida. A mudança realmente vai realmente acontecer. Não vamos mais pedir que a dor seja apenas afastada, nós vamos ter um entendimento de que por algum motivo estamos tendo que passar por aquilo ali, porque senão Deus nos curaria. E muitos se curam porque já estão no movimento, já estão no merecimento de cura. Então cabe a nós sempre pedirmos. Então nos esforçarmos sempre para mantermos a fé, a confiança, e buscarmos sempre essa prece mais esclarecida à luz do Espiritismo. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Então, para que nós possamos perceber e buscar, para quem deseja aprofundar um pouco mais essa questão do estudo da prece, nós temos lá no capítulo 27 do Livro dos Espíritos e em diante, né, que fala das preces. Nós temos também na Gênesis capítulo 14, que fala dos fluidos, para quem quer entender toda essa mecânica de como funciona, de como os nossos pensamentos agem, como que estamos envolvidos através desses fluidos aqui, como no plano espiritual. E temos também no Livro dos Espíritos, ali na terceira parte, que fala da lei da adoração. Então é um assunto tão amplo que não poderíamos de jeito nenhum acessar tudo, né? E para encerrar, eu quero ler uma mensagem de André Luiz, porque assim, nós pensamos muito em nós, pensamos muito nas nossas dificuldades, mas o quanto que nós pensamos no trabalho que damos para os nossos espíritos benfeitores, o quanto que esses irmãos se desdobram para estar nos auxiliando. É uma equipe incansável. Quando eu penso assim, eu não acredito muito assim, quando diz assim, eu vou dizer, custou cair a ficha para dizer assim que eu tenho um anjo de guarda. Diz assim, não, temos um anjo de guarda, mas um anjo de guarda vai ficar ali à minha exposição só para mim? O tempo todo? Eu não aceitava isso. Porque assim, você tem pessoas mais necessitadas, eu não vou estar precisando o tempo todo daquele anjo de guarda. Mas realmente nós temos um anjo de guarda. É claro que em alguns momentos ele não está sendo necessário ali, ou muitas vezes nós não ouvimos a inspiração deles, né? Ou estamos agindo contra as leis de Deus, eles não têm acessibilidade a nós.
mas nós temos sempre que buscamos e pedimos esse anjo de guarda. Então que possamos lembrar sempre também nas nossas preces de agradecer aquilo que Jesus dizia, ensinou na oração dominical, né? Louva, pede e agradece. Então eu quero encerrar com essa prece de André Luiz, que diz assim: Senhor Jesus, faze-nos dignos daqueles que espalham a verdade e o amor. Acrescenta o tesouro da sabedoria nas almas que se engrandecem no amparo aos semelhantes. Ajuda aos que se despreocupam de si mesmos, distribuindo em teu nome a paz e a esperança. Ensina-nos a honrar-te, os discípulos fiéis, com o respeito e carinho que lhes devemos. Extirpa do campo de nossas almas a erva daninha da indisciplina e do orgulho, para que a simplicidade nos favoreça a renovação. Não nos deixa confiados à própria cegueira e guia-nos o passo no rumo daqueles companheiros que se elevam humilhando-se e que, por serem nobres e grandes diante de ti, não se sentem diminuídos em se fazendo pequeninos a fim de auxiliar-nos. Glorifica-os, Senhor, coroando-lhes as frontes com os teus lauréis de luz. Que assim seja. Agradeço a todos os irmãos o carinho, a acolhida, e sigamos nos passos de Jesus. Que banquete de luzes, hein? Falar da prece, falar de Jesus é muito bom. Então, nesse momento, nós convidamos a todos mais uma vez para que possamos nos interiorizar. Fizemos os nossos pedidos no início, abrimos os trabalhos da casa com a oração, onde falamos as palavras do Cristo, reergue-te, e aqui viemos buscar a força para nos reerguer. A exposição doutrinária pela nossa irmã deixou bem claro que é pela prece que consigamos e que buscamos o caminho certo para trilharmos. Então vamos orar para fazer a nossa prece de agradecimento. Deus de amor e bondade, nós temos muito a te agradecer pelo pão da vida, pela família, pelo nosso lar, pelo trabalho que nos dignifica, pela oportunidade reencarnatória de estarmos aqui, sendo essa a nossa melhor oportunidade para nos melhorarmos. Sabemos que a nossa escola terrena, o nosso planeta Terra tão querido, está em fase de regeneração, Senhor. Mas somos nós que teremos que nos melhorar. A cada um de nós aqui presente, falamos também sobre a prece, a oração, que ela possa ser, conforme a nossa irmã comentou, que seja uma água límpida, uma água viva, uma água de luz a cair sobre todos nós, a nos banhar e retirar de nós as nossas dores, sejam elas físicas, morais, espirituais, retirar as nossas mágoas, as nossas ansiedades, que possamos nos acalmar, aprendermos através da prece a agradecer mais do que pedir. Temos recebido tanto de Deus, de Jesus, da espiritualidade amiga, e muitas vezes, em nossos dias tão corridos, esquecemos de nos conectar com o alto. Muito obrigado, amigo Jesus, muito obrigado à espiritualidade amiga, ao nosso anjo de guarda. Sim, temos um anjo de guarda, que bom, um amigo fiel que está sempre ao nosso lado, amigo nos dado por Jesus, o nosso modelo e guia, que possamos trilhar
nesta caminhada da caridade, do amor, e que ao sairmos dessa casa, aonde aqui viemos buscar, e com certeza recebemos muita fé e coragem, que possamos chegar ao nosso lar, iniciar a nossa semana com muita luz, com pensamentos positivos, e quando lá pelo meio da semana estivermos novamente no nosso cotidiano tão agitado, que possamos parar um pouquinho, refletir, olhar para o alto e agradecer a Deus pela oportunidade dada. Todo o caminho, todo passo é muito bem-vindo junto de Jesus. Que essa casa de oração possa ser nesse momento para nós apenas um passo, aonde aqui nós possamos nos reformar, melhorar o tão falado BIP que a doutrina espírita tanto comenta nas palestras, nos livros, que possamos nos melhorar dentro da benevolência, da indulgência, do perdão. Esse perdão não somente ao próximo, mas principalmente com nós mesmos. Agradecer sempre a Jesus, rogar a Ele que tire de nós essas chagas que ainda a humanidade tanto precisa, tanto se atrapalha, que é o egoísmo, o orgulho. Precisa, sim, no sentido para expurgar de cada um de nós. É necessário que através da prece nós possamos lembrar das nossas orações, lembrar das palavras do Cristo, que está sempre junto de nós. Basta elevarmos o pensamento ao Pai. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, amigos espirituais, que, como comentou a nossa irmã, desde que entramos aqui hoje já estamos sendo atendidos em tudo aquilo que nós precisarmos. Mas podemos ter uma certeza: nós recebemos muito mais do que precisamos. Que possamos nós, na humildade da doutrina espírita, estarmos sempre de braços abertos a nos auxiliar e auxiliar o próximo, como Jesus nos ensinou na oração que fizemos praticamente todos os dias. Com esse pensamento de muita luz, nós agradecemos a oportunidade, rogamos as bênçãos divinas a todos os irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Agradecemos de todo o coração aos irmãos que estão vindo a esta casa pela primeira vez. Rogamos também as bênçãos de Jesus aos irmãos que colocamos os nomezinhos nos cadernos de orações. Rogamos as bênçãos desse mestre amigo, aqueles irmãos que nos acompanham pelas redes sociais nesse momento, que todos possam receber essa divina luz, esse abraço fraterno do Cristo. Assim, nós agradecemos por mais esse momento, desejando a todos uma ótima semana, um caminho cheio de muita luz, de muita paz, de muita esperança, e assim damos por encerrado a explanação doutrinária da noite de hoje. Muito obrigado, Jesus, e que assim seja. Mais uma vez, obrigado